Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking e negócios do mundo. Seja membro. Jabu, elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Jovem Pan FM, a maior rede de rádios do Brasil. Ouça, acompanhe e participe da número 1 do Brasil. Latina, orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso eletro. E Parladona, agência de comunicação e marketing. Especialistas em redes sociais. Decole com a Parla. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulillo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do nosso episódio de hoje é como equilibrar os negócios e a liderança pública no setor jurídico. E o mercado jurídico no Brasil, ele atravessa uma fase de profunda transformação tecnológica e também com um otimismo estratégico, apesar da competitividade. No Brasil, a gente tem 1,4 milhão de advogados ativos. Isso significa uma das maiores proporções por habitantes no mundo. E o diferencial competitivo do mercado, ele se deslocou. Antes era o conhecimento técnico puro. Agora os profissionais precisam ter uma gestão de alta performance, com destaque para eficiência operacional e também pelo uso de dados. Mas antes de eu apresentar para vocês quem é minha convidada de hoje, eu vou trazer recado dos nossos patrocinadores. Aqui no Quebra-Cabeça do Sucesso eu tenho contato com muitos empresários, de diferentes segmentos. E eu consigo ver de forma nítida quando existe estratégia por trás. E a agência Parladona tem esse olhar. São mais de 10 anos de mercado atendendo centenas de marcas e mesmo assim continuam próximos, acessíveis e presentes no dia a dia. Eles não trabalham só comunicação, eles organizam o negócio para que você venda melhor. E isso hoje é a diferença de quem só aparece para quem realmente vende. Se você quer esse tipo de direcionamento para o seu negócio, acesse o QR Code e entre em contato com eles, ou através das redes sociais, Agência Parladona. Quando a gente pensa em iluminação, a gente pensa na Jabu, e em cada detalhe o resultado acontece. Na hora de valorizar e iluminar, por exemplo, um caminho, as fitas e os balizadores são soluções ideais, porque eles destacam passagens, corredores, escadas, criando efeitos de luz que combinam funcionalidade e estética. Além de orientar a circulação, eles ajudam a trazer mais segurança, sofisticação para o ambiente. No final, não é só apenas um caminho iluminado. Ganha presença, ganha conforto visual e traz até identidade para aquele espaço. Jabu, tudo em um só lugar. Elétrica, hidráulica, iluminação, decoração e bem-estar. Sua equipe depende de celular para vender e para atender? Problemas com operadora significa perda de tempo e de dinheiro para você. Com a telefonia móvel da CISC, a gestão é simples e personalizada. Planos ajustáveis e suporte direto, sem burocracia. Você foca o seu tempo e sua atenção no seu crescimento e deixa que a CISC cuida das linhas para você. Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code e tenha mais informações. E agora chegou o momento de eu apresentar a minha convidada. Ela é nascida em São Caetano, formada em Direito, com pós-graduação na Universidade de Coimbra e especializações em Direito Empresarial, Família e Sucessões. Ela é a mãe do Yuri e nas horas vagas adora se exercitar, ver filmes e viajar. Ela é CEO e sócia do escritório Martus Valdevich, Advocacia e Consultoria Jurídica, que possui sede em São Carlos e unidades em São Paulo e Miami, nos Estados Unidos. Ela é atual presidente da OAB São Carlos e Ibaté. Minha convidada de hoje, doutora Andréia Valdevich. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Alessandra. Eu que agradeço a presença. É um privilégio estar aqui no Quebra-Cabeça de Sucesso. Muito obrigada. Nascida em São Caetano, queria que você falasse um pouquinho da sua infância.
Então, na verdade, eu sou nascida em São Caetano, mas eu vim para São Carlos ainda criança, né? Minha mãe era funcionária pública federal e ela foi transferida para São Carlos, então nós viemos para cá na ocasião. É, meu pai começou a procurar uma ocupação aqui, né? Porque com a transferência dela e como a nossa renda principal vinha da ocupação da minha mãe, então nós viemos, ele começou a procurar uma ocupação, aí ele começou a trabalhar com autoescola, né? E eu e o meu irmão, Daniel, que tem aproximadamente a minha idade, começamos a estudar no Paulino Carlos. Você vem pra cá com quantos anos? Com 7 anos. Então, eu já vim e fui direto estudar. Idade escolar já. Exato, em idade escolar, já fui direto para o Paulino Carlos, aonde eu concluí a 8ª série na época, né? E você nem lembra dessa época de São Caetano, dessa mudança? Lembro, foi um trauma, na verdade, deixar amiguinhos para trás? Você lembra disso? Foi traumático, sim, porque, na verdade, os meus avós maternos moravam em São Caetano. E os meus tios maternos também. E eu era muito apegada com os meus avós. Então, na época, eu não queria de jeito nenhum vir para São Carlos. Eu ainda questionava a minha mãe, porque desde essa época eu já era muito questionadora. Por que São Carlos e não Ribeirão Preto? Como se eu tivesse como fazer um comparativo entre as cidades. Mas, assim, eu ouvia dizer que Ribeirão era um polo maior, então eu questionava muito, mas mãe, por que São Carlos e não Ribeirão? Ela falava, não, porque o clima de São Carlos é ideal, porque São Carlos tem muitas universidades, então, e a gente vai ter mais qualidade de vida, e no que ela acertou muito, né? Então, nós viemos para São Carlos, uma cidade que nos acolheu e que nós amamos muito. E quando eu vi um pouquinho da tua história, o que me chamou muita atenção, eu falei, a gente tinha uma brincadeira muito em comum, que era brincar de banco. Era a minha brincadeira favorita. Eu já contei isso aqui várias vezes, que eu adorava ir no banco com os meus pais só pra pegar aquele monte de talão, envelope, pra ficar preenchendo o dia inteiro. Exato. E eu vi que você também brincava disso. Isso era a minha brincadeira predileta, né? Tanto que a minha mãe às vezes comprava bonecas, comprava coisas mais voltadas para meninas. E na verdade eu nunca tinha interesse naquilo, que eu ficava meio relegado, porque eu priorizava brincar de banco, ou eu era caixa, ou eu era cliente, mas enfim, eu já gostava de brincar com negócios e não na administração do lar, vamos colocar dessa forma. E nessa fase você imaginava, vou ter um negócio um dia, vou ter uma lojinha, quero trabalhar em banco, você sonhava com alguma profissão? Então, eu já era muito empreendedora, né? Eu pensava assim, o banco imobiliário era a rainha dos imóveis. Então, assim, eu já, desde muito pequena, eu sonhava em empreender. Não sabia exatamente em qual ramo, mas com certeza voltada a negócios. E aí, quando a gente fala de começar a trabalhar, você estava contando no comecinho que seu pai teve uma autoescola, a gente pode falar que seu primeiro emprego foi lá? Foi lá, na verdade sim, meu pai teve uma autoescola na Alexandrina, na esquina da Alexandrina com a Marechal. E eu estudava no Paulino Carlos, então eu estudava no Paulino Carlos no período da manhã e trabalhava na autoescola no período da tarde, porque naquela época a gente ajudava os pais, né, ativamente nos negócios. E depois, quando eu passei a estudar no período da tarde, eu inverti e trabalhava no período da manhã. Então, eu me recordo que às vezes alguém ia fazer lá a inscrição e tal, e a pessoa falava assim, nossa, mas não tem um adulto para me atender? Eu falava assim, não, a pessoa responsável aqui sou eu. Nessa fase você tinha quantos anos? Uns 12 anos no máximo, né? Então, no fim, eu acho que foi o primeiro negócio que eu administrei, foi a autoescola do meu pai. E ele sempre, assim, me elogiava muito. Ele falava, filha, como você é organizada, como as pessoas gostam de serem atendidas por você. Então, assim, meu pai sempre foi meu grande incentivador, porque tudo que eu fazia, ele valorizava, sabe? Ele dava aquele crédito do sucesso para mim. E aí, da autoescola, depois até o vestibular, você passou por outros trabalhos também? Sim, Na verdade, da autoescola pro vestibular, eu fui garota Bradesco, e quem não foi, né? Então, na época, eu abria as famosas conta poupança. Então, assim, aí eu fiquei extasiada, porque eu abria muita conta poupança. E na época a gente ganhava uma comissão, além de um salário fixo. Só pra quem não sabe do que a gente tá falando, são aquelas garotas que estavam com prancheta tentando abrir contas poupança pro pessoal. Então era uma venda mesmo que você fazia. Era uma venda. A gente ficava uniformizada, né? Tentava ser o mais agradável possível, porque afinal de contas você ganhava uma comissão pelas vendas. Então, assim, eu via o pessoal da terceira idade chegando, eu já ia ao encontro, eu não esperava nem me abordar, eu já falava assim, bom dia, boa tarde,
olha, vamos abrir uma poupança. Então, eu já vendia ali a ideia da poupança. Nossa, eu era um sucesso. Eu vendia muito, recebia muito comissão e ficava muito feliz, porque eu falava, meu Deus, olha, eu tô fazendo dinheiro. E tudo isso era da sua intuição ou alguém te ensinou a vender? Você se Não, inspirava em alguém? da minha intuição. Porque, assim, tirando a questão da autoescola, a prioridade dos meus pais era que eu estudasse. Mas como, assim, eu sempre fui muito empreendedora mesmo, eu acho que é a palavra. Então, eu falava, não, eu consigo estudar e trabalhar, eu consigo estudar e me dedicar a outras atividades. Então, foi assim, foi por conta própria que eu procurei o Bradesco e eles acabaram me contratando. E aí você chegou a pensar em seguir carreira no banco, de estar ali naquele mundo? Não, não. Porque logo depois disso me convidaram para trabalhar, na época era Clímax, depois que virou Electrolux, né? Então me convidaram para trabalhar como secretária e eu aceitei, fiquei alguns anos trabalhando ali, trabalhei como secretária em compras, depois no comércio exterior e depois eu parei de trabalhar porque eu comecei os meus estudos e aí eu foquei nos estudos. E aí chega no vestibular, agora eu tenho que escolher uma carreira. Aí eu penso, empreendedora, ela vai para administração, vai para banco, o que ela vai prestar? E aí você falou que ficou na dúvida entre algumas profissões, né? Psicologia, educação física, direito. Isso, Como é que foi essa escolha pelo direito? Na verdade, era uma época que, assim, nossos pais não opinavam muito na nossa questão educacional, a gente vocacional. tinha pouco acesso a informações, né, do que eram os cursos. Não, exato. Você só conhecia o que estava ali diretamente ligado ao seu mundo. É muito diferente de hoje, que nós temos as redes sociais, está tudo globalizado. Não, a gente só conhecia o que estava próximo ali. Quer dizer que não tinha nada, eu tinha aquele guia do estudante que tinha um parágrafo de cada profissão. Isso. Ou então, no máximo, alguém ia à escola e nos contava como era ser um advogado, ser um médico, ser um administrador. Então, era esse o conhecimento que nós tínhamos. Então, a minha primeira opção foi psicologia. Mas aí, eu acabei não me adaptando e eu fiquei meio perdida. Prestei o vestibular e prestei para direito e para educação física. E passei nos dois. E aí, eu não sabia escolher. Meu pai falou assim, então faça os dois, faça um período e outro no outro. E eu comecei mesmo a cursar as duas simultaneamente. Mas não com o objetivo de concluir as duas, de escolher qual que você entenderia. Na verdade, de conseguir entender o que mais, assim, me fascinava. Tá. E nesse meio tempo, eu engravidei do meu filho, do Yuri, que hoje tem 33 anos. Olha quanto tempo faz isso, né? É seu irmão, né? Quase meu irmão. Quem vê pensa, mas ele é meu filho. E aí eu tive que fazer uma opção, porque eu estava na faculdade, grávida, então eu já tinha outros compromissos, né? E aí eu optei pelo direito, porque assim, eu me identifiquei muito com o direito e é a profissão que eu amo, né? O que te chamou a atenção naquela época tão jovem para escolher pelo direito? Então, eu tenho uma personalidade muito de intervir nas questões que eu entendo que são justas, que são válidas para a sociedade, que vão trazer um diferencial. Então, no direito, eu encontrei uma base para tratar melhor essas questões, né? Eu encontrei subsídios para isso, então eu me identifiquei muito, eu falei, então eu tenho que prosseguir aqui, esse é o meu caminho. E aí você toma essa decisão e tem uma gravidez ao mesmo tempo. Exatamente. Na verdade, primeiro eu fiquei grávida, descobri a gravidez, aí eu tive que fazer essa escolha, que na época eu fui desistir do curso de educação física, que era lá na Fundação Educacional, eu fui chorando até lá. Como é que é entrar no mercado de trabalho do direito? Porque é um desafio muito grande, acho que até hoje, né, para quem se forma, muito competitivo. Né? E você sai da faculdade, você não tem cliente, você provavelmente vai trabalhar com alguém ou prestar um concurso. O que passou na sua cabeça? Então, eu abri, o meu primeiro escritório eu abri em sociedade com uma grande amiga, que é assim, uma amiga irmã, minha amiga até hoje. E nós abrimos, eu lembro que os móveis nós compramos em 10 vezes, pensando assim, como que nós vamos pagar. Vocês eram da mesma idade, assim, também recém-formada. Ela era um pouquinho mais formada na minha turma, mas um pouquinho mais velha que eu. Né? E aí eu pensava, como que nós vamos pagar esses móveis? Nós alugamos, era uma casa, nós transformamos em escritório. E no fim, sabe, com muita dedicação, com muito esforço, a gente assim, orava muito juntas, porque a gente tem essa coisa muito da fé. As coisas começaram a fluir. E na época, a Aero entrou em falência.
e nós fizemos a parte da massa falida da Aero. Mas como é que vocês conseguiram isso? Por indicação. Nós éramos assim tão comprometidas que o escritório do Dr. Ismael Pedrino, que à época cuidava disso, nos contratou. Então isso já nos deu assim um up na carreira, porque nós trabalhávamos muito, trabalhávamos até de madrugada. Eu lembro que na época hoje nem existe mais, mas sabe aquele cercadinho de bebê? Nós tínhamos um cercadinho daquele no escritório e ficava o Yuri e a Camila, que é a filha da Maria Lúcia, que era minha sócia, que é minha amiga. Eles ficavam nesse cercadinho, brincando. Tanto que tem até um fato curioso, que um dia, eu não sei, eu bobeei e deixei um vadimeco ali perto do cercadinho. Na hora que eu vi, o Yuri tinha arrancado várias páginas e feito bolinhas com as páginas. E eu só percebi porque eles começaram a tirar as bolinhas na gente. Então, assim, tudo foi assim, a gente começou com muita simplicidade, mas assim, com muito esforço e muita determinação de que nós chegaríamos lá, como de fato chegamos. Em que momento que você fala, preciso estudar mais, preciso me especializar, que você até tem, né, um curso fora do país? Que momento que você percebe que era hora de se dedicar cada vez mais aos estudos? Então, eu sempre fui muito estudiosa, sempre me destaquei nos estudos em todas as escolas que eu frequentei. Então, isso para mim era algo habitual. E eu sempre senti muita sede de conhecimento. Então, às vezes eu ia nos congressos e eu pensava, meu Deus, perto desse palestrante eu não sei absolutamente nada. Então eu tinha consciência do quão distante eu estava de muitas pessoas a título de conhecimento. Então eu sempre busquei muito a leitura, o conhecimento. Então eu fiz as pós-graduações e depois que eu já estava estabelecida na advocacia, com o nome já reconhecido, que eu fiz, na verdade, essa pós-graduação em Coimbra, que eu tive essa grande oportunidade. Qual foi a principal diferença que você viu do ensino aqui no Brasil e lá? Na verdade, nem vi tanta diferença. Eu tenho que ser muito sincera. O que acontece é que, para o direito, a Universidade de Coimbra é referência. Então, lá nós tivemos acesso a professores renomados, a técnicas de ensino diferenciadas, mas a grande verdade é que o que faz a diferença é o seu empenho, o seu comprometimento com o estudo, é o seu comprometimento com o caso concreto, é o seu comprometimento com a vida do seu cliente, porque através do seu trabalho, o resultado que a gente não pode garantir, porque a advocacia é uma atividade de meio e não de resultado, mas a gente sabe que o resultado vai impactar diretamente a vida do nosso cliente. Então, a gente sempre tem muito cuidado e muito compromisso com isso. Então, é isso que faz a gente se dedicar tanto. E o amor, lógico, né? Eu amo muito o que eu faço. Então, é um diferencial. E quando a gente olha o direito, você fala de impactar, né, a vida da pessoa ali que contrata o advogado, mas impacta de diversas maneiras, né? Sim. Quando a gente olha o direito, são vários direitos dentro de um só. Assim, eu falo, gente, são profissões tão diferentes que eu olhando de fora o direito, né? Então tem o várias especialidades, tem o trabalho. Não, mas olhando para são até profissões diferentes, porque são leis diferentes, mundos diferentes e tal. E a gente olha de fora, como é que escolhe? É quase um médico, né? Quando escolhe uma especialidade. Isso. Como é que foi para você a escolha? Então, o médico tem a residência, né? Generalista exato, um pouquinho. E ele tem, assim, ele tem a opção de aos poucos fazer as escolhas, né? Isso. Agora, nós não. Nós temos a prova da OAB, que é muito necessária, que eu defendo sempre, porque, na verdade, nivela a profissão e nivela por cima. Mas já na faculdade você já sente uma tendência do que você mais gosta, né? Então, na faculdade, eu sempre gostei muito de direito empresarial, que já vem da coisa do banco, sabe? Já tem exatamente. Já tem um pezinho lá linkado com a coisa do banco, da infância. Então, eu estudava bastante direito empresarial, que na época também não era algo tão, vamos dizer, com tanta visibilidade, porque o que tinha visibilidade era ou direito de família, ou direito do trabalho. Então, o direito empresarial naquela época era algo mais novo, estava chegando, mas já me fascinava. Então, eu me dediquei bastante a isso. E com o direito empresarial, a partir do direito empresarial, que eu comecei a fazer o direito de família. Porque eu sempre dizia, jamais eu vou trabalhar com direito de família. É muito desgastante, envolve muitas questões pessoais, psicológicas das pessoas. Eu não vou ter estrutura para isso. Mas aí, quando você começa o empresarial,
e você tem clientes fixos, eles começam assim: poxa, eu gosto tanto do seu trabalho, vou ter que me divorciar. Você não quebra esse galho para mim? Você não faz isso para mim? E eu comecei a ficar incomodada, porque eu falei assim: meu Deus, como que eu vou atuar numa área que eu não tenho expertise? Aí eu comecei a me dedicar, a estudar direito de família e sucessões para poder advogar na área. E acabei me apaixonando e hoje sim, eu faço muito direito de família e sucessões e posso dizer que eu tenho bastante habilidade com o cliente, com o ser humano, entendeu? De entender aquele momento de fragilidade, porque o cliente chega no seu escritório, ele chega destruído, porque ele está atravessando um divórcio, ou ele está atravessando um luto. Então, você tem que ter essa empatia de compreender o momento e, ao mesmo tempo, você tem que ter uma firmeza de mostrar para ele que aquilo vai ter solução. Pode até não ser a solução que ele imaginou ou a solução desejada, mas que aquilo vai ter um fim. Ou que o divórcio vai se resolver, que o inventário também vai finalizar e que as coisas vão entrar dentro de uma rotina, que aquela fase tumultuada ela vai passar. Então, é isso, a gente tem que ter esse olhar para o ser humano, não só para a solução do problema. É que normalmente quando procura um advogado, é o que você falou, principalmente para família e sucessões, não é algo bom normalmente, né? Não. Sempre um problema, né? Exato. Eu até brinco com um advogado que ele fala: nossa, quanto tempo que eu não te vejo? Eu falei: porque tá tudo bem. É quase um médico, né? Quando a gente não aparece também. E assim, às vezes eu telefono para algum cliente, eles até falam para mim: ai, doutora, fala logo, meu coração até disparou. Então, assim, eu não consigo nem ter a leveza, às vezes, de fazer uma brincadeira, porque a pessoa fica tão ansiosa com o telefonema, imaginando que vai ser uma notícia ruim ou um problema a mais, que a gente fica até sem graça. Então, às vezes, eu peço até pro pessoal que me auxilia: avise que eu vou telefonar e já adiante que o assunto é esse, para que a pessoa consiga me atender um pouco mais tranquila para entender até o que eu tenho para compartilhar, né? Porque no direito empresarial, acho que a gente consegue trabalhar mais de evitar de ter um problema, talvez. Sim, então, a gente consegue fazer junto essa parceria cliente-advogado de ser preventivo. Exato. A gente, na verdade, faz um trabalho preventivo para que não haja um contencioso. E também no direito empresarial, as coisas são mais distantes, né, do sofrimento, vamos colocar assim, do ser humano. Então, assim, tirando as questões, por exemplo, uma reclamação que a empregada doméstica fez contra você, que é de uma relação muito próxima, as outras relações, elas já são mais distantes e já envolvem questões estritamente comerciais. Então, as pessoas, mesmo que tenham um desgaste com isso, é um desgaste infinitamente menor do que acontece no direito de família, né? Então, as pessoas têm mais serenidade e também nos grandes negócios, as pessoas já têm seus funcionários que são responsáveis pelos departamentos, então a coisa ela é tratada de uma maneira extremamente profissional. Um pouco mais racional, né? Nossa, totalmente. E quando a gente fala do seu crescimento como carreira, né, como eu falei na apresentação, que a unidade tem aqui a sede em São Carlos, mas que também tem a unidade do escritório em São Paulo e até em Miami. Queria falar um pouquinho desse crescimento. Como é que surge primeiro? A unidade de São Paulo? A unidade de São Paulo. Na verdade, é que vocês tomaram essa decisão? Na verdade, assim, são parcerias que nós fizemos, são escritórios parceiros, porque, assim, nós tínhamos algumas demandas na capital e quando nós tomamos essa decisão, não existia o processo digital, o processo eletrônico. Então, tinha toda a questão de você se deslocar para um atendimento, de você se deslocar para uma audiência, e o mesmo se deu em relação a Miami. Então, nós fizemos essas parcerias para que nós pudéssemos trabalhar juntos com esses profissionais, porque aí é um ganha-ganha, é interessante para todo mundo, sem falar que quando você trabalha com outros profissionais, você também compartilha conhecimento. Exatamente. Então, você compartilha conhecimento, ganha todo mundo, e quem ganha mais é o cliente, né? Porque ele tem vários profissionais com foco na solução do problema dele. Então, foi daí que surgiu essa ideia. E quando você vai escolher esse parceiro que vai representar o teu nome, quais são características que você levou em consideração para escolher o perfil de quem seria esse escritório? Então, isso é uma coisa bastante delicada. A minha preocupação primordial é a questão da idoneidade, sempre foi. Porque na minha família, isso é uma coisa que eu herdei do meu pai,
a gente sempre primou muito por ser honesto. Então, meu pai dizia, né, desde a infância, quando a gente tinha muito pouco, ele dizia, olha, se esse 1 centavo for do fulano, você devolva, é dele, não é seu. Então, a gente sempre teve essa vida muito reta, porque a gente sabia que isso era inegociável na nossa família. Então, tanto eu como os meus irmãos, a gente sempre foi balizado por isso. Então, a minha primeira preocupação era ter um parceiro honesto e confiável. Então, essa foi a primeira. A segunda preocupação é ter um parceiro tecnicamente preparado, porque também é um desafio. E a terceira preocupação é ter um parceiro que você consiga se identificar, porque você tem que ter afinidade para trabalhar junto, né? Mesmo que não seja constantemente, para poder conversar sobre o processo, definir as estratégias do processo e conduzir, porque às vezes você imagina que um processo vai ter a duração aí de meses e ele leva 5, 6 anos, né? E durante esse período você tem que conviver e tem que conviver de uma forma saudável e produtiva, porque novamente envolve a vida do cliente. Então esses foram os critérios para definir quais seriam esses parceiros. E você já conhecia de congressos, de estudos? Da onde que surge essa parceria? Então, olha, de São Paulo, esse primeiro escritório que eu abri aqui em São Carlos foi com a doutora Maria Lúcia. E ela mudou para Santos no decorrer do tempo. Depois de, acho que de uns 10 anos de escritório, ela recebeu uma proposta e mudou para Santos. E de Santos, ela advogava muito em São Paulo. Pertinho também? Pertinho. E aí nós tínhamos processos juntas aqui em São Carlos ainda. Aí ela me falou, vamos abrir uma estrutura em São Paulo, que eu acho que isso vai ser muito bom para nós. E de fato, foi muito bom. E aí, a partir dessa estrutura em São Paulo, ela falou assim, eu tenho ido muito a Miami, e eu acho que a gente pode prospectar negócios lá. Na hora que ela falou prospectar negócios lá, eu falei assim, quero ir hoje, quero ir ontem. A empreendedora já falou, A empreendedora, nossa, tô com as malas prontas. E aí nós ficamos um período e encontramos um escritório através da indicação de um amigo para que a gente fizesse essa parceria, que também foi uma parceria de sucesso que rendeu muitos dividendos aí para todos nós. E quando a gente fala de ter uma unidade no exterior, a gente está falando de outro país, com outras leis, né? Sim, com outro aprendizado. Como exatamente. É que foi esse processo? Na verdade, assim, quem advogava lá não éramos nem nós. Eram os advogados americanos, porque você precisa ter uma licença, né? Eu teria que ter feito, ou ela termos feito um período probatório, uma prova para obter uma licença, e nós não fizemos isso. Então, o que nós fazíamos? Nós prospectávamos os negócios aqui no Brasil para os clientes que estavam nos Estados Unidos, e o escritório de lá conosco estruturava e dava o andamento. Mas foi assim, foi e é uma parceria muito enriquecedora, porque a gente aprende todo dia com eles e eles conosco, que dizem, meu Deus, a cada dia vocês têm uma nova lei, eu não sei como vocês conseguem gerenciar tudo isso, mas nós gerenciamos, já estamos habituados a isso. E como é que você se atualiza? Porque, como eles falaram, aqui muda muita coisa, muito rápido, surgem muitas novidades, né? Você tem um tempo que você se dedica? Você tem um horário na sua agenda que é de estudo, é de final de semana? Como é que você se organiza? Então, acaba sendo aos finais de semana, porque como meu filho já é adulto, isso aliviou muito a minha jornada no sentido dos compromissos familiares. Então, ou durante a noite, que agora está mais comprometida por conta da OAB, que eu tenho várias atividades, né, que eu acompanho, antes eu não tinha, mas especialmente aos finais de semana eu uso para estudar, para ler, faço alguns cursos à distância, tenho ido a muitas palestras, congressos, até em virtude da OAB, então isso também tem colaborado para que eu me mantenha atualizada. Mas antes da OAB eu estudava bastante, estudava à noite, estudava nos finais de semana, porque assim, estudar para mim é um prazer. E não tem como fugir, né? Acho não tem. Qualquer uma das profissões hoje em dia, a velocidade da informação está tão rápida que a gente tem que se manter atualizado. E outra coisa, quando você gosta do que você faz, é um prazer, você quer estar atualizado, né? Você quer ter mais conhecimento e você também tem a noção do quanto ainda falta, né? Do quanto você ainda pode ser melhor. Então eu tenho, assim, muito compromisso em ser melhor do que eu fui ontem, sabe? E em progredir. Então eu concorro comigo mesma. Não concorro com outras pessoas. A concorrência é comigo mesma. É com a Andréia do passado.
Agora vamos falar um pouquinho, Andréia, presidente da OAB, então, né? Queria, para quem não conhece, para quem está em casa assistindo, entender um pouquinho dos bastidores, né? Como é que é a escolha do presidente da OAB? O que acontece nos bastidores ali? Então, essa escolha é uma escolha política, não tem uma outra forma de colocar isso. Existe uma eleição que você se inscreve, forma uma chapa para concorrer, e essa chapa ela tem que ter uma paridade de gênero, e ela tem também que atender a questão racial, e são 5 pessoas que compõem essa chapa. E você tem até uma determinada data para inscrever a sua chapa. E aí a gente fica sabendo, fulano escreveu uma chapa, ciclano escreveu outra chapa, e aí tem o dia da votação, que é uma votação obrigatória, e depois vem a apuração, e a chapa vencedora vai gerir o próximo triênio. São, na verdade, 3 anos. E o que tem de curioso, né, nessa minha história junto à OAB é que eu nunca participei de diretoria. Eu sempre integrei comissões. Então, assim, eu fui por mais de 10 anos presidente da Comissão da Mulher Advogada, que é uma comissão assim que eu tenho paixão. Tanto é que, mesmo estando na presidência hoje, vocês podem notar que assim, eu estou sempre envolvida com causas ligadas às mulheres, né? Combatendo a violência doméstica, combatendo o feminicídio, dando voz às mulheres. Então, é algo assim que é maior do que eu. Eu estou sempre engajada com isso, apesar de ter assim, presidentes muito competentes à frente dessas comissões. E depois também estive à frente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, fiz parte do Tribunal de Ética e Disciplina como relatora. Então, assim, eu tenho um histórico de participação dentro da instituição, mas nunca estive ligada a uma diretoria. E vinha, assim, da parte de alguns colegas, uma insatisfação muito grande com a forma que a OAB estava sendo gerida. E o pessoal vinha me abordar, poxa, olha, você é uma pessoa que tem amizade tanto com o pessoal da posição como com o pessoal da oposição, acho que você é um nome forte, você é uma advogada reconhecida, o que você acha de lançar seu nome? E num primeiro momento eu pensava assim, não, eu não vou me envolver com isso, porque eu não tenho nem tino político, eu sou só advogada, eu sou uma boa administradora, mas eu não entendo dessa questão da diretoria, de como funciona. Mas, no fundo, eu senti um inconformismo de não poder fazer mais pela advocacia. É que você é muito movida a desafios também, eu sou, né? Então, muito. Assim, a princípio não, mas espera aí. Mas espera aí, isso. Vamos falar mais sobre isso. Isso. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E eu pensava muito assim, eu tô descontente com algumas coisas, mas se eu não me proponho a integrar esse processo de mudança, eu também não tenho legitimidade para reclamar, né? Porque como eu tenho esse caráter de intervir nas questões, então eu me questionava muito o que fazer, o que não fazer, e o pessoal me procurando e tal. E aí teve um dia que foi assim, muito emblemático, que já estava assim, próximo de encerrar a data para fazer a inscrição da chapa, e eu pensava, meu Deus, se eu não topar, ninguém vai. E nós vamos continuar como estamos. E aí eu me dobrei em oração, pedi muito a Deus, assim, e pedi para o Espírito Santo, disse assim, olha, Espírito Santo, eu quero ter um papo reto com você, porque assim, eu tenho essa coisa de muito espiritual. Eu vou dormir, se eu acordar, se for para eu me inscrever, para eu entrar nesse desafio, eu quero acordar sem receio nenhum de me inscrever. E se não for para fazer isso, que eu acorde com o coração pacificado, que eu não questione mais absolutamente nada disso e que eu cuide exclusivamente do meu escritório e das causas das pessoas que precisam de mim, ou numa advocacia pro bono e tudo mais. Bom, orei, fui dormir. Eu acordei decididíssima. Eu falei assim, eu vou me candidatar. Aí eu pensei, para quem que eu vou telefonar? Porque várias pessoas já tinham falado comigo. Aí eu liguei pro Dr. Nilson Pompeu, eu falei, Nilson, sabe aquele desafio que você me lançou? Desafio aceito. Ele falou, não acredito, o que fez você virar essa chave? Até ontem era não. Aí eu comentei com ele, falei, orei muito, pedi e acordei determinada. E aí, o que acontece?
Eu fiz grandes amizades na advocacia, grandes amizades. E fiz muita amizade com as ex-presidentes, que são a doutora Zazá Marcomini e a doutora Ariadne Leopoldino. Aí eu liguei para a Zazá e falei assim, Zazá, tem uma coisa para te dizer. Eu resolvi concorrer. Aí ela falou assim, meu Deus, mas você nunca fez parte de diretoria, você tem noção do desafio que vai ser isso? Você tem noção dos riscos envolvidos? Você tem um escritório grande, não sei o quê. Eu falei para ela assim, eu tenho noção de tudo. Eu só quero saber uma coisa, você vem ou não comigo? Aí ela falou assim para mim, eu tenho como dizer não para você? Ela falou, não tenho como dizer não para você, eu vou com você. Aí eu já fiquei feliz, eu falei, poxa, agora eu já tenho um apoio aqui considerável, né? Pensei. E assim, eu me espelho muito nela, porque quando eu comecei na advocacia, como eu não sou de uma família de São Carlos, ela põe o nome dela na frente do meu, muitas vezes, para dizer, olha, é uma excelente profissional, olha, eu confio. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão e que eu tenho, assim, muita honra de ser amiga, né? Aí eu disse para ela, agora eu vou lá no escritório da Dini, que é a doutora Ariadne. Ela falou assim para mim, então vá. Aí eu liguei pra Dini e falei, Dini, você pode me receber? Ela falou assim, Déia, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu, eu preciso que você me receba agora. Ela falou assim, ai, mas eu tenho cliente. Eu falei, cancela aí que eu tô indo. Aí eu cheguei e falei, amiga, eu resolvi, eu vou me candidatar. Ela falou assim, jura? Eu falei assim, vou. Ela falou assim, e os desafios? Eu falei, vou enfrentar todos, só que eu quero que você venha comigo. Aí ela parou, me abraçou, ela até se emocionou e ela falou assim, você já falou com a Zazá? Eu falei assim, tamo juntas. E aí elas começaram a me apoiar, desculpa, bati aqui. Imagina. Elas começaram a me apoiar diretamente e eu comecei a conversar com os colegas que eu sempre me relacionei. E aí, para minha surpresa, né, e gratidão, grandes escritórios começaram a me apoiar. E começaram a dar um apoio, assim, eles gravavam vídeos me apoiando, pedindo votos, a doutora Mara Cânova, assim, grandes escritórios, doutor Cazu, todos eles. E assim, e durante toda a campanha, eu só fui crescendo, não na certeza da vitória, mas na certeza de que, assim, da missão. Eu fiz a coisa certa, eu não poderia ter recuado, eu não poderia ter me acovardado. Então, eu me senti muito fortalecida, não teve um dia que eu pensava assim, e se eu perder? Eu pensava assim, se eu perder, eu vou tentar de novo. Sabe? Com muita coragem. E aí, a nossa campanha, eu acho que se durou, foi 30 dias, 32 dias. Foi um período muito curto de campanha. E foi a primeira vez que as eleições foram online, porque antes nós tínhamos as eleições de forma presencial na subseção. E dessa vez foram online. Exatamente. Então, para nós tinha a surpresa, né, da questão da mudança do processo eleitoral, que, diga-se de passagem, foi uma inovação muito exitosa. E aquela ansiedade. Então, nós nos reunimos na casa do Dr. David Pires, que até preciso fazer aqui um adendo que eu esqueci de uma coisa muito importante, que o Dr. David, na época que nós resolvemos montar essa chapa, ele também iniciou um movimento de dizer, olha, nós queremos mudar a advocacia. Então, ele começou também esse movimento, fez uma reunião na casa dele, convidou muitos advogados, e dessa reunião saiu a chapa, pelo menos quem concorreria a presidente e a vice-presidente. Então, assim, ele encabeçou também esse movimento, né? E no dia da eleição, nós fomos no escritório deles, montaram lá, pediram umas coisinhas para comer, e nós começamos a acompanhar a apuração de um notebook. E eu fiquei, assim, bem nervosa, porque eu pensei, meu Deus, né? O pessoal que tá aí já vem faz tempo, é um pessoal que tá com a máquina na mão. Todo mundo dizia, olha, você é mulher, isso vai te trazer algumas desvantagens, porque infelizmente nós temos uma sociedade machista. E eu respondia, eu sou mulher, mas eu sou idônea, eu sou competente. Sou capaz. Sou capaz, e eu falei assim, eu sou corajosa. Então, eu vou vencer. Se não for agora, será em outra eleição. Quando saiu o resultado, eu não acreditei. Eu falei assim, vocês têm certeza que eu ganhei? Confiram novamente, confiram, porque, sabe, foi aquela apuração que veio de São Paulo. E assim, foi um motivo de grande felicidade, porque eu imaginei,
Agora eu vou ter a oportunidade de retribuir para a advocacia tudo que eu recebi de advocacia, que não foi pouco, sabe, sabe, Alessandra? Eu recebi muito da advocacia. Então, hoje, eu estou podendo ser essa gestora, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, você é a presidente da OAB. Eu me sinto mais uma gestora do que, na verdade, uma presidente. Porque, assim, eu tenho aquela visão de que o que é melhor para a advocacia e me comprometo, lógico que eu cometo erros, mas eu tento errar o mínimo possível e para isso que eu fiz. Eu nomeei pessoas experientes, eu nomeei a doutora Zazá, a doutora Ariadne, o doutor Nilson, a doutora Fátima, que já foram gestores para me auxiliar na tomada de decisões mais delicadas, porque eu não tenho compromisso com o erro, eu tenho compromisso com o acerto, então, quando eu tenho dúvida, eu peço o auxílio deles, a gente reúne a nossa diretoria, que também é uma diretoria bastante comprometida, e a gente tem feito bastante pela advocacia. Eu falo isso com muito orgulho. Parabéns por toda essa história, né? Mas quando a gente olha essa gestão, né? Você teve que abrir mão um pouquinho do tempo dedicado ao escritório para dedicar ao OAB. Como é que você faz com a sua agenda para dar conta de cuidar do escritório e da OAB? Então, eu sempre tive uma vida, assim, bastante ativa. Bom, você já vê pelo perfil, né? Que eu brincava de banco. Então, eu tive que reorganizar o meu escritório, porque é um escritório grande, no sentido de que é um escritório que tem um contencioso grande, os processos de família são processos complexos, então tive que reorganizar meu escritório para poder atender a demanda da OAB. Então, assim, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que todos os dias eu trabalho um pouco pela OAB e é algo que não é remunerado. Muitas pessoas pensam que a gente disputa a presidência da OAB pelo salário ou alto, a eleição. Como meu marido na presidência do clube, é um salarião, gente, não ganha nada, é tudo voluntário. Exato, é um trabalho extremamente voluntário, no qual às vezes a gente põe dinheiro do próprio bolso para custear algumas ideias, alguns projetos, né, que a gente no primeiro momento tem que arriscar, porque a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas eu sempre acredito que vai e tem dado, né? Mas é isso, você tem que renunciar um pouco da sua vida pessoal pelo seu projeto profissional e que, na verdade, por esse projeto profissional que ser presidente da OAB, ser gestor também faz parte de um projeto profissional, porque não é só o reconhecimento, é essa questão de poder contribuir, sentir que efetivamente você está contribuindo, E deve ser um aprendizado muito grande também como gestora. Nossa, muitos desafios, né? Todos os dias eu aprendo com pessoas mais experientes, aprendo com presidentes de outras subseções que eu tive a alegria de conhecer durante a presidência das comissões, ou que eu conheci depois que eu tomei posse, mas assim, eu sempre estou aprendendo e procuro fazer da melhor forma possível. Quando eu cometo algum equívoco ou a nossa diretoria comete algum equívoco, a gente já tenta consertar rapidinho, mas eu posso dizer assim, que a gente tem feito uma gestão muito transparente e a gente fez assim, algo que nunca tinha acontecido. A gente fez o primeiro congresso de direito na capital da tecnologia, que foi um desafio incrível, porque assim, a gente não tinha verbas, a gente não tinha know-how, né, não tinha expertise nenhuma, e o que a gente tinha? A gente tinha pessoas bem intencionadas e com vontade de inovar. E aí nós sentamos, de uma reunião saiu essa ideia, vamos construir esse congresso? E construímos e foi um sucesso, né? Foi um congresso super comentado, que foi referência em toda a região e que trouxe para São Carlos um protagonismo que São Carlos já tinha perdido há muito tempo, né? De referência na área do direito e da tecnologia. Chegou o momento do programa que eu vou te passar um desafio, que é escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, as 3 palavras que mais fizeram sentido na sua carreira de sucesso até aqui. Nossa! Eu vou passar recado do patrocinador e eu volto para saber quais peças você escolheu. Pode mexer, pode bagunçar e pode pegar suas 3 peças. E será que o negócio local pode ter um alcance global? No BNI, a maior rede de business e networking do mundo, o seu CEP não limita o tamanho do seu negócio, pelo contrário. Você terá acesso a uma rede ativa, presente em 77 países, com método, confiança e reciprocidade. Não é sobre estar em todos os lugares, é sobre ter acesso aos locais certos. Expanda o seu alcance com estratégia e planejamento. Descubra como o BNI conecta negócios locais e globais. Acesse www.bnibrasil.com.br. E na hora de comprar um produto, para você faz diferença conhecer um lançamento ao vivo?
de perto para você poder olhar as cores, o tamanho, o acabamento. Para quem gosta de ver o produto de perto, pode contar com a loja de fábrica da Latina aqui em São Carlos, aonde você encontra todos os lançamentos e pode comparar, pegar e levar para casa aquilo que realmente combina com você. A loja fica na Avenida Getúlio Vargas, 2700 e funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Você também pode tirar suas dúvidas pelo WhatsApp antes ou depois da visita. 16 997 50 9840. Latina, seu momento, nossa Eletro. E comece o seu dia super bem informado com a Jovem Pan São Carlos no 88.5 FM. A partir das 5 da manhã, você já tem o Jornal Nacional da Manhã. E logo depois, às 7, a nossa cidade é o foco com o Jornal da Manhã São Carlos, apresentado pelo Ney Santos e transmitido pelas multiplataformas da Jovem Pan São Carlos. E ao final da tarde, os principais fatos da política nacional e do mundo na voz de um time de comentaristas no programa Os Pingos nos Is, a partir das 18 horas. Ouça, acompanhe e participe. Jovem Pan São Carlos 88.5 FM, a número 1 do Brasil. Conseguiu escolher as suas peças? É difícil escolher, né? Porque a gente quer escolher várias, né? Exatamente. Quem é empreendedor quer escolher várias, mas eu escolhi 3 peças aqui. Vou pedir para você mostrar a primeira e explicar o porquê. Bom, a primeira é fé. Eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. Eu acredito que Deus é quem nos dá todo o direcionamento, que planejou desde o nosso nascimento até a nossa trajetória e que é o dono dos nossos dias, e daí vem a questão dos princípios, que quando você tem fé, quando você tem Deus, você tem os princípios sólidos, que são princípios que vão direcionar a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida profissional, a interação social. Então eu acho que uma coisa está estritamente ligada à outra. Quando a gente fala em fé, é algo que você tem desde pequenininha, que veio de família, ou é algo que você foi desenvolvendo ao longo da tua vida? Eu tenho isso desde pequena, desde muito pequena. A minha família já foi católica, já foi espírita, eu também já passei por todas essas coisas e hoje eu sou cristã. Então, assim, eu conheci um pouquinho de cada... até se encontrar. De cada religião até eu me encontrar, né? Mas, assim, independente da religião, eu sempre tive muito esse apego com Deus, essa proximidade com o Espírito Santo, de poder dialogar com o Espírito Santo, sabe? De poder pedir respostas. De pedir respostas e de, às vezes, ter respostas confusas e de cobrar respostas, de dizer, poxa, você me falou tal coisa e agora, como é que é isso? Sabe? De ter... essa proximidade mesmo. Exatamente, de ter esse relacionamento. Acho que a palavra é relacionamento, sabe? Com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. Então eu sempre tive muito isso. E isso foi muito importante para a formação dos meus princípios, porque quando você tem isso, você tem uma consciência de dever muito grande, né? Do seu dever em relação a você mesmo, ao seu próximo, à sociedade. Então, isso também foi muito importante na formação dos meus princípios, lógico, além dos alicerces familiares que eu recebi. E a terceira? É a questão do propósito. Então, assim, desde pequena, eu sabia que eu ia fazer a diferença na vida das pessoas. Eu só não sabia como, né? Então, eu sempre dizia assim para Deus, Senhor, eu não sei quais são os seus desígnios para a minha vida, mas que eles sejam os melhores para mim e para as pessoas que me cercam, que eu consiga seguir os seus propósitos. E é isso, entendeu? E durante essa caminhada pela presidência da OAB, eu pensava muito, eu pensava assim, eu só estou nesse, nossa, eu tô falando isso, eu tô até arrepiada, eu só estou nessa trajetória porque isso faz parte de um propósito. E eu só venci porque isso foi a vontade de Deus e, lógico, de toda a advocacia, e era um propósito. E eu quero aproveitar para agradecer a advocacia que confiou em mim, que confiou na minha chapa à época, que confia no nosso trabalho, na nossa diretoria. Mas eu tenho total consciência que eu não cheguei nesse lugar por um mérito próprio. Eu cheguei nesse lugar
por um propósito. E tem uma coisa assim que eu gosto de contar, que durante a campanha eu dizia assim muito: Senhor, o dia que eu pisar na OAB como presidente, eu vou devolver a cruz lá no auditório. E assim, eu fiz. Então, esse dia, eu tive a alegria e a honra de poder ter feito isso. Então, toda vez que eu piso no auditório, eu olho para aquilo e já vem o significado de que, assim, eu posso nem sempre acertar como gestora, eu posso nem sempre ser o melhor, mas, assim, a minha intenção, o meu desejo, o meu propósito é de fazer o melhor. E quando a gente olha, qual a importância de ter uma mulher hoje num cargo de liderança tão importante? Então, eu sempre valorizei muito a presença das mulheres e sempre lutei muito pelo direito das mulheres, pelo direito das mulheres e por esse espaço. E eu sempre tive espaço porque eu sempre fui muito questionadora e eu nunca fui uma personalidade que me acovardei com qualquer situação. Eu sempre fui muito corajosa, tanto que meus pais até temiam essa coragem, porque meu pai falava: sua coragem, filha, é desmedida. E eu ria, né? Então eu sempre fui para os enfrentamentos. Então hoje eu percebo que é muito importante que eu esteja à frente da OAB, como também foi muito importante que a doutora Zazá tivesse aberto os caminhos, depois a doutora Ariadne a precedesse, porque assim, hoje a gente é voz e exemplo para muitas mulheres, né? Hoje, as comissões da OAB, mais de 50% das comissões, elas são presididas por mulheres. E eu digo para elas, sempre, eu falo: olha, da mesma forma que eu cheguei a esse lugar, se eu puder, eu vou ajudá-las para que vocês também alcancem esse lugar. Então, é um espaço em que a gente prima muito pela igualdade. Então, assim, não quero fazer um discurso feminista, porque esse não é o objetivo. O objetivo é trazer para a mulher, não só para a mulher advogada, uma condição de igualdade. A gente não quer estar acima do homem, nós queremos estar no mesmo patamar. E nós não só queremos, nós temos esse direito, nós estamos preparadas para isso. Mostrando cada vez mais competência, né? Que a Sem mulher dúvida. provando que ela é capaz. Perfeito, é exatamente isso. E aí vai tentando diminuir o machismo, né? No dia a dia. Na verdade, assim, combater o machismo estrutural é uma luta diária. E hoje, a gente até, não sei quanto a gente tem de tempo, até quero aproveitar. Minutos, eu quero aproveitar até para falar a questão da campanha contra a violência e o feminicídio. Hoje a gente tem uma campanha que são eles por elas. É uma campanha em que a gente, não só as mulheres falam, combatem a violência doméstica ou o feminicídio, mas que os homens são convidados a caminharem conosco na construção de uma sociedade mais segura para as mulheres, para as meninas e mulheres, né? Então, os homens hoje, eles estão caminhando conosco, estão começando a entender a importância de pequenas atitudes que desestruturam esse machismo, como, por exemplo, uma roda de homens e alguém faz um comentário depreciativo em relação a uma mulher. Se um homem já diz: olha, eu acho que isso não é legal, o homem que fez o comentário, ele já se sente, na verdade, criticado pelo seu próprio par, né? Então ele já começa a se sentir fiscalizado, incômodo. Então a gente começa a mudar essa cultura de normalizar a diminuição da capacidade da mulher, a erotização da mulher, a mulher como objeto. Então a gente começa a trabalhar essas questões não só do ponto de vista feminino, mas do ponto de vista da sociedade como um todo, entendeu? A gente muda a coisa a partir do foco da educação, porque eu acredito que a educação é que transforma, né? Além de políticas públicas, que eu sempre digo que as nossas leis, elas são eficientes. O que nos falta são políticas públicas de educação e de estrutura para que as leis tenham efetividade. Muito bem. E num mundo que a gente está vendo cada vez mais violência contra a mulher, né? Que sempre existiu, mas parece que cada vez que a gente liga a TV ou vai ler um jornal, tá cada vez mais doendo, porque tá cada vez mais agressivo, tá cada vez mais violento, né? É um momento de se discutir muito isso. Eu acho que é um momento que nós temos que sempre lembrar que as nossas vidas são preciosas.
E também é um momento de lembrar o seguinte, que nós estamos vivendo uma epidemia de violência doméstica e de feminicídio. É uma questão também de saúde mental. Agora, o nosso não, ele não pode ser uma sentença de morte. Entendeu? Então, a gente tem que se posicionar e pedir e quase exigir que os homens se posicionem conosco para dar um basta a essa onda absurda de violência e desrespeito à vida de mulheres e meninas. Quero te agradecer. Sou eu pelo que tempo, agradece. pela aula, pela forma que você explica tão simples. Você traduz o direito de um jeito que quem está assistindo em casa conseguiu entender e conseguiu compreender aí esse mundo que bom, da área jurídica. Fico muito feliz que tenha sido assim e para mim é um privilégio poder estar aqui na sua companhia, falando para o seu público, e todas as vezes que você me convidar será um prazer. E parabéns, que você faça muita diferença lá na OAB, em São Carlos, em toda a nossa região, né? A gente precisa de mais mulheres líderes para transformar esse mundo. Com toda certeza, muito obrigada. E você que está assistindo, então, já aproveita que está com o celular pertinho para curtir o Quebra-Cabeça de Sucesso em todas as plataformas. Então já aproveita no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Facebook e no Instagram, para você ficar por dentro de todas as novidades, todos os convidados e os melhores momentos do programa. E a gente se vê, então, na próxima peça desse nosso Quebra-Cabeça. Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking e negócios do mundo. Seja membro. Jabu, elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Jovem Pan FM, a maior rede de rádios do Brasil. Ouça, acompanhe e participe da número 1 do Brasil. Latina, orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso eletro. E Parladona, agência de comunicação e marketing. Especialistas em redes sociais. Decole com a Parla.